Fala pessoal, tudo bom? Na nossa conversa de hoje nós vamos dar destaque às características econômicas e também características sociais durante o segundo reinado, que durou quase meio século. 49 anos governados de forma ininterrupta pelo imperador D. Pedro II. Na nossa conversa passada nós demos destaque às características políticas, falando das dificuldades de D. Pedro II gerir o país, das dificuldades de D. Pedro II acabar administrando um país da dimensão tão grande como é o Brasil, justamente porque havia no período uma necessidade de fazer um jogo político, uma aliança com dois partidos políticos que tinha, diga-se de passagem, pouquíssimas diferenças do ponto de vista de ideias, Na verdade, eram partidos políticos que apenas, pessoas que apenas abrigavam, estavam apenas em partidos políticos diferentes, mas tinham ideias, tinham posicionamentos bastante semelhantes. Esses dois partidos eram chamados de conservadores e liberais, Então eram partidos que acabavam dominando o cenário político da época, Os seus representantes, inclusive, os seus representantes não tinham, como nós dissemos, grandes diferenças em termos de posicionamento, em termos de ideia. E se assemelhavam, aliás, eram muito iguais no que se refere à busca por privilégios. Portanto, conservadores e liberais, os dois partidos políticos que acabaram dominando a cena política durante o segundo reinado, não importava, por exemplo, já que o Brasil teve uma experiência política no segundo reinado chamada de parlamentarismo, onde, em tese, era para que os parlamentares tivessem mais poder político do que o próprio imperador. Na verdade, isso acabou não ocorrendo, E nós chamamos essa experiência parlamentarista no Brasil, nesse período, de parlamentarismo às avessas, parlamentarismo ao contrário. Por que isso? Porque ao invés dos parlamentares terem mais poder de decisão do que o imperador, ocorria o contrário. Apesar do Brasil estar tendo uma experiência de parlamentarismo, quem comandava de fato, quem tinha o poder de fato, era o imperador, através de um quarto poder que foi instituído, o poder moderador, que tinha sido, aliás, criado pelo seu pai, D. Pedro I. Perfeito? Então não importava quem estivesse no parlamento, não importava se eram conservadores, se eram liberais, Então não havia uma grande mudança em termos programáticos, ou seja, em termos de ideias, não havia melhoria para a população, mesmo tendo conservadores ou liberais no parlamento. Porque, na verdade, a disputa entre conservadores e liberais era apenas por privilégios, Não queriam melhorar a vida da população. Portanto, não importava se quem comandava o parlamento eram conservadores ou eram liberais. Isso não interferia em nada na vida da comunidade, na vida da população. Isso levou, inclusive, a historiadora, aliás, levou o político pernambucano, na verdade chamado de Holanda Cavalcante, dizer que no Brasil nesse período, nada mais semelhante a um Saquarema do que um Luzia no poder. O que o político Holanda Cavalcante queria dizer com isso? Exatamente o que nós estamos tentando colocar nesses minutos da nossa conversa inicial. Ou seja, que não importava quem estivesse no poder, se conservadores ou liberais. Isso não influenciava em nada a vida da população, porque esses dois grupos buscavam único e exclusivamente privilégios, benefícios para si e para os seus pequenos clientes, por seus pequenos grupos. Por isso que dizia-se no período, nada mais igual no poder, nada mais igual do que um Saquarema no poder do que um Luzia. Ou nada mais semelhante a um Saquarema do que um Luzia no poder. Saquarema, inclusive, eram os partidos conservadores, eram os membros dos partidos conservadores, Esse apelido Saquarema, tem a ver, aliás,
com uma das principais lideranças do Partido Conservador, que era o Visconde de Itaboraí, né, que tinha uma fazenda em Saquarema, no Rio de Janeiro. Daí o nome Saquarema, um apelido dado aos membros dos partidos conservadores. E Luzia era um termo que acabava se referindo ao Partido Liberal, né, em virtude da Vila de Santa Luzia, em Minas Gerais, onde aconteceu uma revolta liderada pelos membros do Partido Liberal. Então, dito isso, nós partimos agora para as características econômicas e também sociais. Tá bom? Então, a independência de 1822 no país, a independência política, ela vai trazer, na verdade, mais consequências, mais transformações em termos políticos do que necessariamente transformações sociais e transformações econômicas. Na verdade, pouca coisa vai mudar em termos sociais e em termos econômicos após a independência política do Brasil ocorrida em 1822. Por exemplo, a economia durante o período imperial, ela permanece agroexportadora, ou seja, com a produção de produtos destinados à exportação, destinados para venda para o exterior, né? Ou seja, produtos para atender às necessidades do mercado europeu. E já no meio do século XIX, né, um produto que começa a ser destacado, né, que começa a ganhar destaque nesse momento, né, de forma muito mais intensa, é exatamente o café. Então, o café vai ser um produto importante, destinado para atender às necessidades também do mercado europeu. Ou seja, a economia do Brasil no Segundo Império, ela vai continuar sendo como estava sendo em outros tempos, né? Tanto no período do Primeiro Reinado, né, como um pouquinho antes, né? Ou seja, e essa produção do café, ela vai se dar em dois locais específicos, né? Nós vamos testemunhar a produção em larga escala do café em dois estados, São Paulo, no Vale da Paraíba, principalmente na província de São Paulo e também em menor escala nesse momento no Rio de Janeiro, né? E a exportação do café, ou seja, a venda do café, ela vai ocupar um espaço na economia brasileira no Segundo Reinado muito grande, né? Que vai gerar inclusive bastante lucros para as pessoas que são donas das grandes fazendas de café, ou seja, vai gerar muito lucro para os cafeicultores. A mão de obra, inclusive, que vai ser utilizada na produção do café é uma mão de obra escravizada, ou seja, quem vai plantar, quem vai colher o café vão ser pessoas escravizadas. E com o sucesso da lavoura do café, vai haver um aumento, né, da movimentação de pessoas escravizadas da região Nordeste e das Minas de Ouro para a região do Vale da Paraíba, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então vai haver essa grande movimentação, a saída de escravizados da região Nordeste para a região Sudeste, de forma específica em São Paulo e no Rio de Janeiro, no Vale da Paraíba, para que haja essa movimentação, para que haja essa produção em larga escala do café. No século XIX, ainda a partir de 1850, nós vamos ter a expansão do café para outras regiões, né? Nós vamos sair, por exemplo, da região do Vale da Paraíba e nós vamos testemunhar agora a essa expansão do café na região do Oeste Paulista, né? Vai continuar São Paulo sendo o grande eixo da produção do café, mas vai deixar de ser exclusivamente no Vale da Paraíba e vai passar a ser agora visto também a produção do café em larga escala na região do Oeste Paulista, tornando-se, portanto, a maior produtora de café nesse segundo império, nesse segundo reinado. Ao contrário, por exemplo, das lavouras no Vale da Paraíba, o café plantado no Oeste Paulista vai contar, né, com a mão de obra de imigrantes e não necessariamente, não exclusivamente com a mão de obra escravizada como acontecia no Vale da Paraíba. Então há essa pequena diferença entre a produção de café no Vale da Paraíba, que era exclusivamente mão de obra escrava, ou seja, os escravizados plantavam e colhiam o café, gerando lucro para os grandes fazendeiros,
E no Oeste Paulista nós vamos ter uma produção de café, contando agora também para produzir, para plantar e para colher, com imigrantes, ou seja, pessoas vindas de outros países, e não necessariamente de pessoas escravizadas. Inúmeros europeus, inclusive, né, vieram para o Brasil, né, inclusive em busca de melhores condições de vida, né, e acabaram se estabelecendo no estado de São Paulo, na província de São Paulo. Né? Esses imigrantes fugiam, lá na Europa, fugiam de conflitos políticos, de conflitos sociais, né? De péssimas condições de vida, né? Fugiam de guerras na região europeia, no continente europeu, né? E buscavam, principalmente na Itália e na Alemanha, e buscavam melhores condições de vida na província de São Paulo, na produção de café. Então eles foram inseridos na produção de café, na lavoura cafeeira. Mas eu lembro também que essa mão de obra, ela tinha mais qualificação, né, do que a mão de obra escrava. E isso foi fundamental, inclusive, para o êxito, ou seja, para o sucesso da produção cafeeira na região do Oeste Paulista, inclusive. Né? Então, a partir deste momento, né, a província de São Paulo, ela vai se tornar destaque no segundo reinado. Né? No século XIX, por exemplo, o café torna-se a principal atividade econômica do Brasil. Né? Mas claro que não era a única, mas o café torna-se no século XIX a principal ação econômica, o principal motor que vai girar a economia do país no século XIX e durante o segundo reinado. Havia também nesse período uma produção de açúcar, né, em larga escala, aliás, em menor escala do que a do café. Havia também a exploração do ouro nas regiões de Minas Gerais e também outras atividades econômicas. Todas essas atividades econômicas citadas aqui eram vistas como atividades econômicas secundárias, ou seja, não tinha a importância que teve o café no segundo reinado para o país. Além disso, né, nós podemos colocar como destaque, né, alguns projetos econômicos, né, que acabaram surgindo nesse período, né, projetos para poder fazer com que a economia gerasse mais lucro para a grande elite. Né? E um dos pontos importantes nesse sentido foi exatamente o desenvolvimento ou o surgimento, né, das indústrias. O Barão de Mauá, um rapaz chamado, que na verdade tinha como nome Irineu Evangelista de Souza, mas passou a ser visto na historiografia, na história do Brasil como Barão de Mauá, acaba procurando meios, saídas para o desenvolvimento do setor industrial no Brasil. Né? Claro que não vai conseguir superar o domínio do café, mas vão tentar conseguir trazer e desenvolver o setor industrial nesse país. Barão de Mauá vai ser, inclusive, o pioneiro na indústria e também na construção de ferrovias, que vão ser utilizadas inclusive para transportar o café até Porto de Santos, né, onde o produto passava a ser vendido para a região europeia. Para vocês entenderem a dimensão do café, né, a importância do que o café teve no desenvolvimento da indústria no país no segundo reinado. Até mesmo o setor industrial, né, a construção de ferrovia, vai servir inclusive de ponte para o desenvolvimento do café no país. Para finalizar, a questão social no nosso país no segundo reinado, né? Como é que é a sociedade brasileira que se comportava nesse período? Né? Ela passava por transformações, é bem verdade, né? A maioria da comunidade, a maioria da população brasileira ainda vivia no campo, né? Embora as cidades começassem a receber um maior número de pessoas, né? Mas a característica social do segundo reinado ainda era uma sociedade, digamos assim, uma sociedade do campo, uma sociedade rural.
né? Embora, como disse agora há pouco, as cidades, os grandes centros urbanos começassem a dar um surto, principalmente em termos de um aumento populacional muito grande. Os grandes cafeicultores, né, os grandes donos das fazendas de café, passavam a ganhar prestígio social e passavam a se aproximar de forma muito mais clara, né, do imperador brasileiro, de Dom Pedro II, que acabava dando títulos de nobreza para os grandes fazendeiros. É importante destacar também, com relação à sociedade brasileira nesse período, que nós vamos ter, como disse agora há pouco, a vinda de imigrantes, a vinda de pessoas de outros continentes, de outros países, né, que vai acabar trazendo mudanças para a sociedade brasileira, né? E vai acabar influenciando a cultura, vai acabar influenciando a vida política, né? Aumentando de forma considerável a presença europeia em nosso território. Eu lembro também que a chegada de imigrantes foi substituindo aos poucos a mão de obra escrava, né? A mão de obra escravizada. Não é algo que vai vir de supetão. Os imigrantes vão vir e vão retirar os escravizados da produção de café, né? Da produção da cana-de-açúcar, da extração de ouro. Não é isso. E, aos poucos, a chegada dos imigrantes vai substituir a mão de obra escrava. Mas isso se dá de forma muito lenta, né? De forma muito gradual. Eu lembro também que o parlamento brasileiro nesse período, ao longo da segunda metade do século XIX, aprova leis, né? E isso vai ser motivo da nossa conversa posterior. Né? Vai haver uma grande, nesse cenário que vai haver, por exemplo, uma grande disputa, né, entre os parlamentares, uma grande gama de construção de ideias, né, de discussões para o fim da abolição da escravidão no Brasil, para o fim da escravidão no Brasil, né, e vai haver uma sucessivas construções de leis nesse sentido, né? Nós vamos ter ativistas, né, pessoas, os próprios escravizados que vão alimentar muito mais forte em si o desejo de se tornar liberto e tudo mais. Então vai haver um jogo muito forte pelo fim da abolição da escravidão, né? E vamos tratar também, em conversas posteriores, sobre a Guerra do Paraguai, que vai influenciar, inclusive, na construção da República Brasileira, que vai ocorrer em 1889. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvidas que possa surgir, vocês podem acessar essa aula novamente e poder rever toda essa discussão, toda essa gama de discussão, para que vocês possam compreender melhor esse assunto. Perfeito? É isso aí. Abraço virtual a todos e a todas.